todos muito bem-vindos a mais um encontro do Ministério Mil. Seja muito bem-vindo você que está nos assistindo pela primeira vez, quem sabe hoje aqui, ou talvez que esteja nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo à nossa família, você é muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para estar participando, para estar interagindo com a gente. Ficamos muito felizes de ter você aqui conosco nessa noite em mais um encontro. Queria aproveitar e já fazer o nosso convite de sempre para que você siga a gente nas nossas redes sociais. Eu vou estar colocando os endereços aqui no chat para vocês nos acompanharem lá. A gente está presente no Instagram, está presente no Facebook também, no YouTube, como eu já falei agora há pouco. Você pode estar nos acompanhando lá, compartilhando talvez as mensagens que a gente coloca toda semana lá. Se você acha que a mensagem foi muito boa, se você acha que aquela mensagem vai falar, vai edificar, vai transformar a vida de alguém, sinta-se à vontade para estar enviando o link dessa mensagem, ou talvez alguma postagem que a gente coloca no nosso Instagram, no nosso Facebook. Sinta-se à vontade. No chat eu coloquei também o link do nosso site, caso você queira estar conhecendo um pouquinho mais de quem nós somos, o que fazemos, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. Lá vai ter todas as informações. Se você quiser também, talvez, procurar alguém para fazer uma oração, fazer o seu pedido, pode estar enviando lá pelo nosso site mesmo. De alguma forma a gente vai estar orando por você, vai entrar em contato caso você tenha uma necessidade maior também. E para começar o nosso encontro, eu queria, como sempre, deixar um versículo. E hoje eu queria falar a passagem que está lá em Eclesiastes 7,14, que diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. E pensando nesse versículo, é algo que eu sempre penso, na verdade, né? Desde que eu me conheço por gente, eu penso que os dias bons, eles são realmente bons, a gente gosta, mas às vezes no âmbito da vida, na nossa rotina tão corrida que às vezes a gente esquece de aproveitar os dias bons. E a gente só lembra dos dias bons quando, nos dias ruins, nos dias que a gente não tá legal, no dia que a gente sente dor ou que a gente sente algo que não tá legal, a gente lembra do dia bom e a gente pensa, nossa, às vezes eu nem percebia tal coisa, só tô percebendo porque hoje tá ruim. E realmente faz parte da nossa natureza humana a gente prestar mais atenção naquilo que é ruim, naquilo que não tá legal. Mas aqui nessa passagem em Eclesiastes a gente vê que Deus fala, aproveite os dias bons. Saiba aproveitar ele dessa forma também para que a gente se lembre nos dias ruins que o dia bom sempre vem. O dia bom ele existe sim e talvez é só uma fase ruim. E não só isso também, mas o versículo fala que Deus fez tanto um quanto o outro. E se Deus fez, ele sabe o porquê de um e ele sabe o porquê de outro. E ainda nesse versículo eu consigo pensar, se Deus sabe, se Deus fez, se nós temos os dias bons e os dias ruins, talvez Deus quer que a gente confie nele nos dias bons e nos dias ruins. Quero que você medite nessa palavra um pouquinho e vamos fazer uma oração para começar então o nosso encontro. Pai querido, muito obrigada por mais um dia, obrigada pela semana que nós tivemos, obrigada porque o Senhor esteve conosco até aqui, obrigada por ter nos guardado, obrigada pela vida, pela paz e pela graça que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Pai querido, eu venho agora te pedir que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre nós, sobre mais um encontro que seja um encontro abençoado, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos aprender em todo tempo, Pai, que os dias bons existem por um motivo, os dias ruins existem por outro, mas que de uma forma conjunta eles nos ensinam a confiar em Ti, a descansar e saber que o Senhor sabe de todas as coisas e está no comando de todas as coisas. Obrigada, Pai querido, por cada...
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Graças a Deus. Essa canção é uma canção que faz parte da minha história. Me lembro que nos primeiros passos da minha fé cristã foi uma das músicas, dos louvores que mais eu ouvia e mais me inspiravam, saber que Deus é grande. E hoje eu quero trazer a vocês uma breve reflexão sobre gratidão. A minha alma está repleta de gratidão. De maneira até que me emociona, porque eu estava refletindo como Deus é bom. Tanta coisa boa Ele tem feito por nós. E não me veio nenhuma outra mensagem a não ser falar de gratidão. E não uma gratidão imposta. Até porque eu quero ler o texto base que está em 1 Tessalonicenses 5:18. E o texto diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas eu não queria
trazer esse texto como base de maneira obrigatória, de maneira impositória, como uma ordenança a ser cumprida e pronto, né? Não. Quando Paulo escreve isso, ele não diz isso de maneira que a gente tenha que dar graça, ser grato por imposição. Eu quero dividir com vocês isso, um pouquinho do porquê Paulo diz isso. Paulo, ele não queria dar um mandamento para a igreja, para que a igreja o tempo todo fosse grata porque ele mandou, não. E eu espero, com a graça de Deus, conseguir transmitir isso. Mas antes de entrar exatamente no texto, eu quero deixar registrado publicamente aqui hoje que eu sou muito grato a Deus. Grato a Deus pela vida, grato a Deus pela minha história, grato a Deus por poder olhar para a minha história e ter condições de agradecer. Eu não sei quantos sabem, mas eu venho de uma família simples, de uma família desfeita emocionalmente, uma família muito dividida, família pobre. O meu pai não conheceu o pai dele. Foi criado pela mãe e mais 3 irmãos. Na minha família, poucas pessoas tiveram o privilégio de estudar. Eu nasci nessa família, os meus pais logo muito cedo se separaram. Eu era muito gago, humilhado, passei por terapias, por fonos, né? E não encontravam solução. Trabalhei muito cedo como servente de pedreiro, carregador de caixa, entregando o jornal em 3 cidades de Santa Catarina, Penha, Armação, auxiliar em sapataria, auxiliar em eletrônica, tudo que era possível fazer eu fazia. E eu me lembro que a minha perspectiva de vida era de não muito longe. E as pessoas ainda diziam que eu não seria nada, até porque as expectativas de pessoas que nascem em famílias assim é curta. E aqueles que nem conseguem falar, pior ainda. Mas um determinado dia, um convite de um vizinho para ir na igreja, numa quarta-feira, fria e chuvosa, que ninguém dava nada. Eu entrei numa igrejinha. A igrejinha estava quase vazia, mas eu me lembro que naquela noite tinha um pastor pregando sobre Lucas 1:37. Lucas 1:37 fala que para Deus nada é impossível. E naquela noite eu escutei a palavra e ouvi aquele pastor, e ele falava com muita veemência de que Deus poderia mudar tudo, Deus poderia fazer tudo, e a primeira coisa que me vinha à mente era, se esse Deus existe mesmo, então eu quero que ele mude a minha fala, eu quero falar. Outro, eu quero que Deus abençoe minha família, quero fazer a faculdade um dia, e aquela noite se encerrou com eu lá na frente, pedindo que Deus mudasse a minha história e entregando o meu caminho a Jesus. E depois daquela noite, a minha história mudou. E eu me lembro que eu recebi promessas de que eu iria levar a palavra, e tive o privilégio de levar a palavra em muitos estados brasileiros e fora do Brasil, porque ele havia me curado, e eu passei a falar. E segundo a medicina, não há cura para gagos, mas a Bíblia diz que Deus dá fala aos gagos, e por isso eu registro a minha gratidão. Naquela noite eu pedi para Deus para que eu pudesse cursar uma faculdade, e eu só queria uma faculdade, eu não queria mais nada, e eu ganhei uma bolsa 100%. Os anos se passaram e eu ganhei uma bolsa 100% da faculdade. E depois Deus não me deu só a faculdade, Deus continuou me dando cursos, e não pretendo descrever o meu currículo, mas foram anos de privilégios, e graças a Deus. E Deus foi abençoando famílias, Deus foi
cuidando de mim, eu só tenho que agradecer. E eu quero hoje deixar a vocês 5 motivos porque nós precisamos ser gratos a Deus, mas não por imposição, por consciência, para que nós possamos ter consciência do privilégio que nós temos de ser gratos a Deus. E Tessalonicenses fala que em tudo dai graças, mas vamos ao primeiro item, o porquê nós, 5 motivos, se fosse para dar um tema a essa mensagem, reflexão, seria 5 motivos para termos gratidão a Deus. E o primeiro é gratidão pelo dom da vida. E lá em 2 Coríntios 9:15 fala graças a Deus por seu dom indescritível. Paulo fala de um dom e ele usa um adjetivo de indescrição, que é a incapacidade de descrever. E aí Paulo fala do dom, e dom é um favor que nós não merecemos. E o primeiro motivo por que nós podemos ser gratos é pela vida, por estarmos vivos. Sabe, a gente parece-me que a gente só dá valor ao ar quando ele nos falta. Se alguém aqui já teve falta de ar, sabe o quanto ter falta de ar é terrível. Mas a gente respira o tempo todo e a gente não percebe que está tendo ar. Só sabe dar valor a um copo d'água quem está com sede. Só sabe dar valor a comida quem está com fome. E só sabe dar valor à vida quem está a perdendo. Por isso, ter acordado hoje de manhã, e por mais difícil que tenha sido o dia, e por mais difícil que tenham sido os últimos meses, e por mais difícil que tenham sido os últimos anos, eu quero nesta noite dizer graças a Deus porque eu estou vivo. E muitos reclamam porque não estão envelhecendo, ou porque estão envelhecendo, ou não estão envelhecendo como gostariam, ou porque ficaram velhos e não têm as coisas que queriam, mas muita gente não teve o privilégio de envelhecer. Você sabia que existe uma solução já para quem não quer envelhecer? É morrer cedo. É só morrer cedo que você não envelhece. Envelhecer é o privilégio de quem está vivo. Então, por isso, se a vida não está sendo tão generosa como você queria, lembre-se de que você está vivo e muita gente partiu. Eu estava ouvindo hoje no noticiário, quase 600 mil pessoas partiram por causa do Covid. E a gente está vivo. Então, primeiro motivo para dar glórias a Deus, e nós não devemos esquecer, é que todos os dias que você acordar, abrir os teus olhos, você pode e deve dizer, graças a Deus, ter gratidão. E tudo o resto que vier vai ser dom, vai ser graça. Em segundo lugar, o segundo motivo por sermos gratos a Deus é gratidão porque Deus é bom. E a Bíblia fala em Salmos 136:1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é bom. E Ele está no governo de tudo. E aí eu quero dizer algo para você. Pode ser que as pessoas que estão ao teu redor são ruins. Pode ser que a empresa que você trabalha é ruim. Pode ser que o bairro que você mora é ruim. Pode ser que tudo que ao seu redor seja ruim, mas Deus é bom. E aí eu me lembro do auge da luta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem bom. É bem verdade que enquanto ele era Saulo, ele foi um homem ruim, mas quando ele se converte, Paulo torna-se um homem bom. Ele começa a fazer coisas boas, ele começa a lutar pelas pessoas, ele começa a fazer a coisa certa, mas os outros não são bons com ele.
Os outros perseguem, os outros maltratam, os outros o açoitam, os outros mentem, os outros fazem tudo de ruim. E no auge da dor de Paulo, Paulo diz um versículo que eu não me canso de lembrar. Paulo diz assim: porque eu tenho por certo que as provações deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Gente, olha o que Paulo diz. A vida, por mais longa que seja, tem 100 anos, 110 anos. E ele diz que aqui é difícil, mas Deus é bom. E lá na eternidade vai ser muito melhor. Então, por mais que a gente sofra nesta vida, existe uma outra vida nos esperando. E esta vida é a vida eterna. E em João diz em Apocalipse, lá não haverá mais prantos, porque Deus enxugará todas as lágrimas. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, sabe por quê? Porque mesmo que as pessoas sejam más, quantas vezes Deus já foi bom com você? Quantas vezes Deus não te deu coisas boas mesmo quando você não merecia? O que eu e você merecemos? Deus o tempo todo faz coisas boas. E eu estava olhando para trás. Há um ano atrás eu estava numa empresa, cheguei no auge da empresa, mas não estava feliz. O começo foi bom, depois foi desgastante, minha saúde estava sendo afetada e tal, e eu tomei uma decisão de sair daquela empresa, de buscar algo novo, e eu estava olhando para trás, depois de 9 para 10 meses, como Deus foi bom. O Anderson estava testemunhando da mudança, da transição de carreira, e eu tenho certeza que ele olha e fala como Deus é bom, mas nem sempre a gente entende o caminho de Deus. Só que eu passei tudo que eu passei naquela empresa para aprender tudo que eu tinha que aprender, e agora eu tenho a minha própria empresa. E eu estou vendo que eu estou num processo de crescimento muito mais rápido do que eu estava indo lá naquela empresa. E com profissionais muito menos experientes que eu tinha lá naquela empresa. E aí eu olho e eu só posso dizer uma coisa: Deus é bom. Deus é bom. E não porque eu mereça, porque ele é bom. E às vezes, gente, a gente faz bondades para alguém e a gente espera logo na sequência já receber. Mas às vezes Deus não dá ali no dia seguinte. Deus faz uma poupança para a gente de bondade e dá para a gente lá na frente. Quantas pessoas eu ajudei nesta vida, quantas pessoas eu ensinei, quantas coisas boas eu fiz naquela empresa e eu fui reconhecido de maneira inadequada, quantas coisas eu fiz, mas hoje eu estou num tempo de colheita. E eu quero dizer nesta noite, em alto e bom som, eu sou grato a Deus. E quero te estimular a ter gratidão, porque tudo vem dele, por mais difícil que seja. Em terceiro lugar, olhando para Deus, eu vejo que a gente tem motivo para ter gratidão pela justiça de Deus. E aí em Salmo 7,17, darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Agora, aqui pega um pouco. Como é difícil, às vezes, a gente dar graças a Deus. Ser grato quando nós estamos sendo injustiçados. Quando a gente está sendo perseguido, caluniado. Só que, de novo, lembre-se que além de Deus ser bom, Deus é justo. Mas a justiça de Deus vem na hora certa. E às vezes Deus até permite pessoas agirem contra a gente para nos ensinar, para que a gente tenha um pouco mais de couro grosso
Eu estava lembrando há um tempo atrás de quantas pessoas me maltrataram e eu recentemente, há 2 meses atrás, recebi a notícia de 2 pessoas que me fizeram muito mal, não que eu queira o mal delas, mas elas tiveram um final muito ruim. E eu percebi que tudo que elas fizeram comigo, fizeram pior com elas. E aí a gente entende que Deus é justo. E a justiça de Deus, ela vem. E quem sabe você está aqui me ouvindo dizendo assim, mas como pode? Estão fazendo isso comigo? Onde é que está Deus que não faz nada, que não se levanta, que me deixa sofrer? E eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Espera um pouco. Aguarda um pouquinho mais. Porque mais cedo ou mais tarde, cada um vai colher aquilo que está semeando. Eu posso dizer, Deus é bom e Deus é justo. Às vezes parece-me que o mal triunfa. Você lembra do Salmo de Asaf? Quando Asaf dá uma olhada e parece que todo mundo ao redor dele que faz coisa errada está prosperando. Mas calma, quem está indo pelo caminho ruim, breve pode cair. E quem está indo pelo caminho bom, sendo correto, e parece-me que quem trabalha correto, quem age corretamente, quem é fiel, parece-me que sofre mais, só que tem vida longa. E aí, por mais que os homens não recompensem, Deus faz. Deus é justo. Deus é justo. Como Deus é justo. Por isso, gente, tenha Deus como teu juiz e teu advogado, porque ele é justo e a causa é ganha. E nada que é teu, que é direito teu, ele vai deixar para trás. Ele vai te dar, na hora certa, a justiça dele. Se lembra de Mardoqueu, que ajudou o rei, que cooperou com o rei, livrou o rei da morte e tal. Passaram-se os anos, de repente se levanta lá um homem querendo degolar Mardoqueu, pôr a cabeça dele numa corda. E aí, aparentemente, havia uma justiça, porque ele tinha feito algo bom, não tinha sido recompensado por isso. E a história dele tem muito a nos ensinar. Mas na hora em que ele mais precisou, quando estavam se levantando para matar Mardoqueu, Deus coloca um pinguinho de insônia no rei. E o rei não dorme, não dorme, não dorme, não tem sono, vai ler os livros da história do reino. De repente, o rei, buscando lá, encontra a história do Mardoqueu, que ele tinha livrado e tal, tal, e ele pergunta: o que fizeram por Mardoqueu? Nada. Mas como não fizeram nada por ele? Ele fez algo pelo rei? Tem que retribuir esse homem. Só que imediatamente estava armado uma arapuca para matar Mardoqueu, e Deus guardou essa cartinha na manga, porque se Mardoqueu tivesse recebido lá, agora não tinha crédito. E aí o rei falou: vamos fazer o bem para este homem. E foi exatamente no período que estavam querendo matá-lo. Ao invés dele morrer, o homem que estava tentando matá-lo morreu no lugar dele. Sabe o que é isso? Tem algumas coisas boas que você fez que aparentemente se perderam, mas estão guardados. Estão lá na poupança divina, tendo juros e correções monetárias. E quando você mais precisar, Deus vai sacar para você. Entenda isso, fique grato a Deus. Em quarto lugar e penúltimo para nós orarmos, gratidão pelas boas lembranças. Ai, como é bom. A gente tem que aprender a ter lembranças boas, gente. Filipenses 1:3 tem um texto que eu nunca vi ninguém pregar. Nunca vi ninguém pregar. Quem sabe um dia eu prego só sobre ele. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Interessante. Paulo diz que agradece a
a Deus por lembrar das pessoas que ajudaram ele. Tem gente que nem se alegra com a ajuda, quanto mais com a lembrança de algo. Pô, gente, vamos ser mais grato a Deus pelas boas lembranças. Agradeça a Deus por aquele prato gostoso de comida que você já comeu. Agradeça a Deus por aquela viagem que você fez. Agradeça a Deus por aquele dia que você foi premiado. Agradeça a Deus por aquele diploma que você tirou. Agradeça a Deus por aquele curso que você fez. Agradeça a Deus por aquele dia de churrasco de risada. Agradeça a Deus por você ter lembrança boa. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus pelas lembranças. Eu estava esses dias lembrando quanta coisa boa Deus já me fez viver. É claro que eu já estou passando dos 40, então a gente já tem mais lembrança, né? Pessoa muito nova, né, Anderson, já tem pouca lembrança, que viveu pouco, mas conforme a gente vai ficando mais velho, tem mais lembrança, né, do que viveu, né? Mas eu estava lembrando quanta coisa boa, quantas viagens gostosas eu fiz, quantos restaurantes já pude comer, quanta coisa diferente eu já conheci, quantas aulas eu já tive. Ei, para de ficar lembrando de coisa ruim. Tem gente que parece que tem uma memória de lixo. Só lembra de coisa ruim. Fica o tempo todo remoendo coisa ruim. Ei, lembra de coisas boas. E aí tem um texto que até foi cantado pela Ana Paula Valadão, um louvor que estourou. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí um louvor que estourou aí na década de 90, né? Traga à tua memória coisa que traz esperança. E tem gente que é o embaixador da maldição, o embaixador do sofrimento. Você vai falar com ele, ele é um sepulcro. Ele só lembra de quantos que morreram, ele só lembra de quantos que mataram, ele só lembra de quantos que sangraram, ele só lembra de quantos que foram feridos, só lembra dos anos que o país quebrou, só lembra das coisas ruins que os governos fazem, só fala coisa ruim. Parece que ele é o embaixador da desgraça. Ei, seja embaixador da esperança. Tem gente que só fala mal dos parentes ruins, né? Pô, fala parte boa também, seja justo, né? Lembre-se de quantas coisas boas Deus já te fez, quantas viagens boas você fez. Agradeça a Deus pelas coisas boas que Deus já te deu, né? Deus por vez, né? E as lembranças. E tem uma coisa, né? Tem gente que tem o mal de Alzheimer e se esquece. E poder lembrar quer dizer que você viveu. Aí você fala assim, ah, Ivan, mas eu tenho saudade. Ei, você sabia que quem tem saudade é porque viveu? Só tem saudade de alguém ou de alguma coisa porque você viveu. O que é melhor? Você não viver e ter o desejo de ter, ou você ter vivido e poder lembrar? Ai, um dia eu comi aquela picanha lá no melhor restaurante, eu nunca mais pude ir lá. Ainda bem que você comeu, tem gente que nunca foi e nunca vai poder ir. Entenda. É melhor assim. E por último, para não ser longo, gratidão, porque Deus faz grandes coisas. E aí Isaías 12:5, cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gente, nosso Deus não é um Deus pequeno, não. Deus faz coisa grande, coisa maravilhosa. E aí eu me lembro lá de Isaías, me lembro de Corinto, que fala, porque aquilo que os ouvidos não ouviram. Ou seja, quando vem esse texto, quer dizer assim, aquilo que você nunca ouviu, nem pela boca dos mais eruditos filósofos e mais encantadores poetas. Aquilo que os teus olhos não viram, nem pelas paisagens naturais e nem pelos mais capazes artistas, e não subiu ao coração do homem. Não é coração porque coração não pensa, é pensamento, é mente, nem aquilo que, aqui quer dizer, nem aquilo que a tua mente imaginou, criou, é isso que
Deus tem para você. Mas aqui eu posso fazer duas aplicações. Eu posso fazer uma aplicação para o passado. Quantas coisas grandes Deus fez por você? Para mim, uma coisa grande foi ter me curado da gagueira. Para mim, uma coisa grande foi ter me permitido estudar. Para mim, coisa grande foi ter o privilégio de ter conhecido 10 países. Para mim, coisa grande são tantas outras coisas que Deus me deu de privilégio, que para mim, que eu era muito pequeno, foi coisas grandes, mas outras coisas grandes são coisas que Deus ainda está por fazer. Agora, tem coisas, preste bem atenção, que você nem sabe que Deus fez. Tem gente aqui que foi liberto, teve o livramento de uma bala perdida e nem sabe. Tem gente aqui que passou pelo livramento de um acidente de carro, de moto e nem sabe. Tem gente aqui que passou por um livramento de assalto e nem sabe. Tem gente aqui que poderia ter pego uma doença incurável e foi livre e nem sabe. As coisas grandes que Deus faz, nem sempre Ele publicita, nem sempre Ele deixa claro, Ele simplesmente faz. E aqui eu encerro que Ele ainda vai fazer muitas coisas grandes na sua vida. Por isso, sejamos gratos a Deus. Vamos orar? Ser grato? Eu espero com essa palavra ter despertado uma fagulha de vontade em você, nessa noite, antes de dormir, agradecer a Ele. Se eu conseguir isso, o nome do Senhor seja plenamente glorificado na sua e na minha vida. Oremos, Pai querido. Muitíssimo obrigado, Senhor, porque nesta noite eu simplesmente estou trazendo uma reflexão da minha alma. Te agradeço, Pai. Obrigado por tudo. Eu não sou merecedor, Pai. Pelo teu carinho, pela tua misericórdia, pelos livramentos, pela vida, pelo dom. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. E que o Senhor nessa noite derrame sobre nós um espírito humilde e grato. Que o Senhor nos ensine a reconhecer a tua grandeza e gratidão. Que o Senhor afaste de nós a soberba, a arrogância, a autossuficiência. Que nós possamos reconhecer que tudo vem da tua boa mão. Que tu és um Deus justo, um Deus bom, um Deus de coisas grandes. Oh, Senhor, nos dá lentes, óculos para enxergar as coisas boas ao invés de darmos mais foco às coisas ruins da vida. Nos faz embaixador de lembranças boas ao invés de só lembrarmos de coisas ruins. Desça sobre nós, Senhor, o teu Santo Espírito e nos encha de esperança e de paz. Obrigado, Senhor, por todos os presentes, por aqueles que ainda estarão assistindo esse nosso culto online, sendo edificados pelos louvores e por essa breve e simples reflexão. Continua abençoando a nossa noite, o nosso descanso, o restante da nossa semana, esse projeto que está na nossa alma, levar a esperança para as almas que precisam. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém.